Boa noite a todos. Eu me chamo Flávio, moro em Petrolina, que fica no estado de Pernambuco. Irei contar um caso que ocorreu com minha família há alguns anos atrás. Nós fomos visitados por uma criatura das sombras. A minha história começa em 1992. Nessa época, eu tinha apenas 16 anos e morava na região rural daqui de Petrolina. Para sobreviver, eu e minha família tínhamos um pequeno roçado e alguns animais. Eram galinhas e porcos. Porém, tirávamos a maior parte do nosso sustento da venda de carvão. E além da roça, tínhamos umas 3 caieiras para fazer carvão. E para quem não sabe o que é caieira, é tipo um forno onde se faz carvão. É um processo simples. Primeiro se cava um grande buraco no chão, depois se joga madeira lá e cobre tudo com folhas ou mato. Depois tampa tudo com terra, deixando somente 2 aberturas, uma para a entrada e outra para a saída do ar. Após fazer isso é só botar fogo na madeira. O processo de queima dura de 2 a 3 dias. E depois de ter feito tudo isso, está feito o carvão. E era essa a nossa labuta. De manhãzinha, assim que os primeiros raios de sol apareciam, íamos pro roçado. Depois das 9, íamos ver as caieiras, que ficavam um pouco mais longe da minha casa, e ficávamos lá até o meio-dia, hora em que voltávamos para casa. Seguíamos a vida assim. Porém, numa manhã recebemos a visita de um estranho homem, que veio de uma forma inesperada. Numa manhã, como sempre fazíamos, eu e meu pai fomos ver as caieiras, que já estavam com o carvão quase pronto. Porém, quando chegamos lá, vimos que uma estava totalmente aberta. Era como se algo tivesse cavado e bolado dentro dela. Foi algo que fizeram na maldade, pois as madeiras estavam semi-queimadas e espalhadas ao redor do buraco. As outras 2 estavam intactas, como se quem tivesse feito aquilo não tivesse as visto. Foi uma grande perda para a gente. Meu pai ficou furioso quando viu aquilo, pois era algo que dava muito trabalho para ser feito. E apesar de ainda termos 2 caieiras, não seria muito para suprir com nossas necessidades, pois era com a venda de carvão que vinha a maior parte da nossa renda. E além de mim, o meu pai tinha mais 6 filhos para criar. E apesar da raiva momentânea, meu pai logo parou de murmurar, pois ele nunca foi alguém rancoroso. E depois disso, começamos a ir atrás de madeira na mata, para novamente colocar fogo. E foi dali que coisas estranhas começaram a acontecer. Ao redor das caieiras percebemos diversos animais mortos, como algumas galinhas. Tinham 3 ou mais, se não me engano, e já era o bastante para se estranhar. Porém, continuamos a fazer o nosso serviço. Foi quando deu por volta de 10h30 que avistamos o Zé, um amigo nosso. Ele estava com uma espingarda na mão. Meu pai ao longe cumprimentou o homem e logo depois ele falou: "Tu viu um sujeito passar por aqui, Matias?" Matias era o nome do meu pai. Ele então foi e respondeu: "Não vi não. Eu só queria saber quem foi o sujeito que abriu a minha caieira, que amanheceu aberta com tudo espalhado." O Zé então foi e respondeu meu pai: "Na noite passada dei abrigo a um homem, que dizia ser parente da minha tia, e nem desconfiei muito, pois ele parecia com ela. Porém, de madrugada o sujeito começou a virar bicho dentro da minha casa, mas para minha sorte, consegui botar ele para fora a tempo. O homem virado no bicho passou a noite inteira correndo ao redor da minha casa, e só perto de amanhecer que ele foi embora. Tô atrás dele agora enquanto é dia, e ele ainda é gente." Meu pai bem sério respondeu ao homem: "Então deve ter sido ele que espalhou a minha caieira." Eles continuaram na prosa por um tempo, e depois o Zé foi embora. Eu já tinha escutado histórias de lobisomem que rondavam pela região onde a gente morava, mas nada daquele jeito, pois estava acontecendo com a gente. Ficamos ali até perto do meio-dia, hora em que fomos para casa para almoçar. E quando chegamos em casa, minha mãe nos contou uma história cabulosa,
que nos deixou muito assustados. Minha mãe falou que pouco antes da gente chegar, um estranho homem apareceu em nossa casa e disse ser parente do meu pai e que estava só de passagem. Só queria passar uma noite ali. Minha mãe, na hora, bateu a porta na cara do homem e disse que ele voltasse quando meu pai retornasse. Porém, o sujeito, com muita raiva, bateu na porta e disse que só voltaria de noite. E depois de falar isso, ele foi embora. Na hora, meu pai percebeu que era o mesmo homem que foi até a casa do Zé. E ele, por segurança, foi preparar sua espingarda. Pois se o homem disse que ia voltar, com certeza ele voltaria. Só que não como homem, mas sim como bicho. Passamos aquele dia na tensão, pois o medo tomou conta da gente. Assim que a noite chegou, trancamos todas as portas e fomos dormir mais cedo. E no início nada aconteceu, mas de madrugada, eu e meu pai escutamos aquela criatura. Já era bem tarde quando me acordei para urinar. A hora eu não sei ao certo, pois não tínhamos relógio. Porém, ainda era de noite, e como nosso banheiro ficava fora de casa, fazíamos nossas necessidades em pinicos que ficavam na cozinha. Então me levantei e fui até lá. Foi quando no corredor de casa, vi o meu pai parado com a espingarda nas mãos, e ele pediu para fazer silêncio. Então fiz o que ele me disse, e só fiquei escutando o barulho dos grilos. Mas como estava muito apertado, peguei o penique e comecei a urinar. E foi nessa hora que ouvi um estranho bufado na porta da nossa cozinha. Senti um arrepio que foi dos pés à cabeça, e travei de medo. Aquilo ficou um tempo na porta, mas logo saiu. Dava para escutar ele andando com passos pesados e bufando muito alto. Ele ia de um lado para o outro. Parecia procurar uma brecha para entrar. Por isso ficava só rodeando minha casa. Depois que urinei, voltei para minha rede. E não preguei o olho naquela noite, pois o bicho ainda estava lá fora. Passou a noite rodeando minha casa, indo embora perto de amanhecer. Logo de manhã tive que me levantar para poder ajudar meu pai. E fomos logo até as caieiras, pois meu pai estava com um pressentimento ruim sobre a noite anterior. E assim que chegamos lá, as três estavam abertas e com os carvões espalhados. Porém, o mais estranho era um homem que estava ao longe observando a gente. Ainda fomos atrás dele, porém o sujeito se embrenhou no mato e conseguiu escapar. Naquele momento, meu pai ficou temendo pela nossa vida e disse que naquela noite daria um fim naquela história. Juntamos alguns carvões em 4 sacos e descartamos os outros, e não fizemos mais nada depois disso. Só passamos o dia reforçando as portas de casa. O meu pai me deu um revólver e disse que se aquele bicho aparecesse, mandasse bala sem dó. Eu já tinha atirado antes, mas nunca em um lobisomem. Porém, nem foi preciso, já que foi o meu pai que afugentou aquela criatura. Umas horas da noite, acordei com um tiroteio muito grande nos fundos da minha casa. Logo depois dos tiros, ouvi um som muito assustador. Parecia que alguém estava matando um porco. Uma coisa lá fora fazia esse barulho, e pelo urro que aquilo fazia, deu para perceber que ele foi se distanciando da minha casa. E pouco tempo depois, o meu pai começou a bater na porta. Eu abri e ele entrou. E tinha sido meu pai que atirou naquele bicho. E com os tiros, a criatura tinha ido embora. Eu e ele ficamos conversando a noite toda, esperando o lobisomem voltar. Porém, o bicho nunca mais voltou. No outro dia, meu pai disse que atirou nele de dentro do banheiro, enquanto o bicho estava de pé em frente à porta, e que o tiro tinha acertado as suas costas. Meu pai disse que aquilo não era o suficiente para ele morrer, e que a gente fosse se preparar, para caso ele retornasse. Porém, depois dos tiros, ele nunca mais voltou. Mas passamos um bom tempo até voltar à nossa rotina normal e fazer carvão outra vez, pois tínhamos medo que ele ficasse atrapalhando a nossa vida. Eu não vi o lobisomem naquela noite, apenas escutei o estranho barulho que ele fazia.
Mas meu pai ouviu e disse que a criatura era metade homem e metade bicho, e que de pé dava quase 2 dele. Depois do nosso encontro com o lobisomem, seguimos com nossa vida normal. Porém, quando a noite chegava, eu ficava com muito medo, pois tinha certeza que naquela noite ele não tinha morrido e que ainda andava por aí, assustando outras pessoas.